falar com vocês sobre um tema muito... Eu coloquei o nome aqui de A Igreja Arrogante, mas eu queria que você entendesse que não existe avivamento sem quebrantamento. As melhores coisas que Jesus vai fazer por você na sua vida é quando você está quebrantado. Por isso que Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte. E semana passada o pastor Rafael ministrou falando sobre isso, de que o poder de Deus ele se gloria nas nossas fraquezas, porque na nossa fraqueza a aliança dele permanece forte, permanece firme. Então que o nosso coração esteja quebrantado para aprender mais de Jesus. Está pronto para aprender mais de Jesus? Você pode falar para alguém perto de você? Hoje Jesus vai falar com você? Fala para ele. Amém. Então tá bom. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante, eu vou ler. E aqui Jesus conta uma parábola que eu nunca havia entendido. E aí é interessante, né? A gente para ler e prestar atenção e ver com uma revelação tão forte, algo tão lindo, tão poderoso, e que a gente possa aprender aqui. Então Mateus capítulo 21, no versículo 28 diz assim: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse: Não quero ir, não vou. Todavia, mais tarde, arrependido, ele foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. E esse respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Daqui a pouco a gente lê o versículo 31. E aí, esse versículo sempre foi me ensinado assim de uma maneira... às vezes na igreja tem aquele que fala que vai, mas não faz. Aquele que fala que não vai fazer, mas acaba fazendo no fim. E eu sempre pensei nisso como tarefas, sabe? Coisas que você faz pela igreja, que você faz para a igreja, que você faz na vida ou não faz. Você fala que vai, não vai, você fala que não vai, vai. Mas Jesus ele estava falando aqui sobre o reino dos céus. E o que Jesus estava dizendo aqui era sobre pessoas que estão dizendo: eu vou para o céu, eu vou viver o reino de Deus, eu faço, eu aconteço, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, eu sou, eu vou. E esses eu vou, eles estão nos altares, eles estão nas paredes das igrejas como obreiros. Eu sou, eu vou, eu faço. Eles estão batizados. Esses eu vou, eles estão no Facebook falando mal dos ateus e dos homossexuais. Eu vou, eu faço, eu sou. Agora leia comigo o versículo 31. É assustador. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza, eu vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando no reino de Deus antes de vocês. Aí Jesus dá uma pancada, porque jamais uma prostituta imaginaria herdar o reino de Deus. Então ela sempre disse: eu não vou. Porque jamais o publicano é aquele que a gente chamaria de político corrupto. Jamais um político corrupto diria: eu vou herdar o reino de Deus. Ele deita a cabeça no travesseiro e ele se condena. E ele fala: não tem jeito para mim. E aqueles que até vezes dentro da igreja eles estão quebrantados, estão dizendo: eu não consigo fazer, eu não consigo ir, eu não consigo ser de Deus, eu não consigo ter toda aquela vida com aquelas regras certinhas, eu não consigo me encaixar, eu acerto uma semana, mas eu erro na próxima. E esses estão dizendo: eu não vou. E eu quero fazer um anúncio para vocês todos, que Deus está chamando as prostitutas, Jesus está chamando, ei, aqueles que a igreja não aprovou, você que foi desaprovado pela igreja, você que não passou no crivo, você que foi desqualificado, você que eles disseram: você não vai, você não pode, você não consegue. É para isso que se manifestou o evangelho, para os doentes e não para os sãos, não para os perfeitinhos que eles estão dizendo: eu consigo fazer tudo certo. Eles batem no peito. Essa semana alguém, até foi uma discussão muito saudável, alguém me mandou uma imagem de um homossexual se batizando. É um famoso, eu não sei nem como é o nome dele, eu não conheço. Se batizando, ela mandou a foto e perguntou para mim: o que você acha disso? Eu falei assim: eu acho que não faz diferença da pessoa que está toda cheia de mentiras e está se batizando. Acho que não faz diferença para você que desobedece seus pais e foi lá e se batizou. Porque o crente diz que não tem pecadinho nem pecadão, né? Mas ele acredita nisso? Porque aí eu fui ver os comentários na postagem, e aí tinha gente falando assim: esse pastor é um herege. O pastor estava batizando o rapaz. Esse pastor é um herege. Só que se esse pastor estivesse batizando o adúltero do pai dele, esse pastor era um herói, né?
Se esse pastor estivesse batizando o drogado do filho dela, aí esse pastor era um herói. Mas lá aquele rapaz que ela considera pior, que ela considera mais pecador, então ela considera que o pastor é um herege. Mas Jesus está dizendo com essa parábola: você que está dizendo que vai, talvez no fim você não vá. E você que está dizendo eu não vou, eu não posso, a igreja me condenou. Jesus está chamando você. A igreja não quer você, os crentes não querem você, mas Jesus quer você. Isso é lindo demais. Você mesmo que abaixa a cabeça e fala: não consigo fazer uma campanha de jejum inteira sem quebrar. Jesus quer você, Ele está interessado em você. E se a igreja não se quebrantar, ela está indo para o mesmo caminho daquele que diz sim, Senhor, mas não foi. Jesus quer você que está na balada funk. Ele te ama, ainda que a igreja te condene. Estou indo longe demais para vocês. Jesus quer essas pessoas que estão se autocondenando. Sabe por quê? Porque o evangelho não é sobre nós conhecermos Deus. O evangelho é sobre Deus nos conhecer. Porque quando você fala de você conhecer a Deus, você está falando de tudo que você pode fazer. Mas quando você fala de Deus conhecer você, você fala de tudo que Ele pode fazer. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que conhecê-lo. Eu estou dizendo que conhecê-lo não te salva. Conheça a Bíblia inteira e isso não vai te salvar. Conheça a igreja, conheça os pastores e isso não vai te salvar. Conheça milagres, conheça os dons. Conheça o Espírito Santo e isso não pode te salvar. Você só pode ser salvo se for conhecido por Ele, se for alcançado por Ele. Não faz sentido para você? Então eu vou ler Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor, nós te conhecíamos, usamos o seu nome, profetizamos, curamos, fizemos milagre. Ele falou: vocês me conheciam? Sim, mas eu não conhecia vocês. O evangelho é sobre ser alcançado por Ele. Diga glória a Deus. E ser achado nele, dentro dele. Não é sobre você alcançá-lo, é sobre Ele te alcançar. Isso só se atinge com quebrantamento. Porque enquanto isso você está se debatendo: eu vou. Quando você se cansar, cara, vai fazer sentido no papel do Salvador. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim vocês que estão fortes, vocês que estão perfeitos. Ele diz: venha você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou aliviar você. O problema é que a igreja muitas vezes ela recusa esse quebrantamento. E quando a igreja recusa esse quebrantamento, Jesus perde o lugar. Porque aí nós nos tornamos grandes. Aí nós nos tornamos o centro de tudo. E quando nós nos tornamos o centro de tudo, Jesus perde o lugar. As pessoas virão de lá de fora quando elas encontrarem aqui dentro seres humanos como eles. Enquanto eles chegarem aqui dentro e encontrarem pessoas perfeitas que não se parecem nada com eles, eles não podem se adaptar. A igreja precisa entender isso, porque a gente está orando para que o mundo venha, e quando o mundo vem, ela não encontra nada receptivo. Nós oramos para que o pecador venha, e quando ele vem, nós olhamos torto. Nós oramos para que o mundo venha, mas quando chega alguém com uma tatuagem, você vai até o pastor e fala: pastor, pode? Você acha que Jesus vai dizer o quê? Não entra no meu reino tatuado? Ou será que ele vai dizer: esses que disseram que não ia virão? Nós oramos para que o mundo venha, mas se a moça entra vestida de uma forma que você não considera que há pudor, então você vai descarregar uma série de doutrinas em cima dela. E cada vez mais o mundo encontra uma igreja arrogante, com a qual eles não podem aprender. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus disse. Mateus 16:24 diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem, me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Esse versículo mexe comigo. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E eu disse uma coisa na sexta-feira, que nós muitas vezes dizemos assim: se ninguém acredita em você, Deus acredita em você. Nós muitas vezes dizemos assim: se o mundo não acredita em você, se sua família não acredita em você, então Deus acredita em você. Mas eu quero dizer aqui pela Bíblia que isso é mentira. De que na verdade Deus não acreditou na humanidade. Que se Deus acreditasse no homem, não haveria nenhuma necessidade de enviar Jesus. Hoje nós vamos ficar pequenos aqui, Jesus vai ficar gigante. Se Ele acreditasse em você,
Para que Jesus? Ele enviou Jesus porque não acreditava em você e nem na sua capacidade de se auto-santificar e de se auto-salvar. Portanto, se alguém tentar ganhar a própria vida, vai perdê-la. E tanto ele não acreditou que a Bíblia diz que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. E se ele diz que nós fomos crucificados juntamente com Cristo, é porque ele quis que nós perdêssemos a nossa vida lá. E perdemos a nossa vida nele. Você vê que a mesma vida que você está tentando salvar, Deus queria crucificar. Você vê que a mesma vida que você está tentando santificar, Deus queria colocar na cruz e cravar e colocar um fim ali. A mesma vida que você está tentando contornar, que você está colocando curativos, que você está tentando arrumar para apresentar para Ele bonitinha, Ele crucificou, cara. Ele não aceitou a sua vida. E se a gente não entende isso, a gente não pode se quebrantar. A gente quer ir para a cruz e encontrar só Jesus lá, mas Deus queria encontrar você junto com Ele. Nele, meu Deus. Lucas 18:9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Eita, como parece a igreja atual. E desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um religioso, fariseu, e outro pecador, publicano. O fariseu, o religioso, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano aí. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este último desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É Jesus que está contando isso. Um batendo no peito: eu estou justificado, eu sou, ainda bem que eu não sou como esses pecadores. Eu não faço isso. Não, você não faz isso. Só quando você passa na frente do bar e fala assim: misericórdia. Só quando você está passando de ônibus ou de carro e você passa por um bar e fala assim: olha que vida miserável. Você não é que nem aquele fariseu, pelo amor de Deus. Só quando você rola a página no Facebook e fala assim: olha essa menina com esse decote. Aí, não, você não é igual ao fariseu, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Essa menina tinha que ir para a igreja para ficar que nem eu, né? Olha, só Deus para mudar essa vida. Que miséria, ai que desgraça. Ei, crente, você entende por que eu não consegui colocar outro título na mensagem? Lá estava o publicano batendo no peito. A Bíblia diz que ele não conseguia nem olhar para o céu, ele batia no peito só: misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. E aí Jesus disse assim: adivinha qual dos dois desceu justificado para sua casa? A justiça de Deus vai se manifestar sobre uma igreja quebrantada, onde Ele é grande. As pessoas têm que parar de entrar na igreja e encontrar grandes cristãos. Elas têm que começar a entrar na igreja e encontrar um grande Jesus. Elas têm que parar de entrar na igreja e encontrar pessoas que estão: e que estão apontando os outros como se os outros não fossem, desprezando os outros como se os outros não fossem. Elas têm que começar a entrar na igreja e encontrar pecadores como elas sendo salvos, porque aí eu vejo esperança para mim. Se você é tão pecador como eu, está sendo salvo, então agora eu também posso. Mas se você é perfeito e eu não, você está sendo salvo porque é perfeito, eu não posso. Você entende isso, cara? Precisa haver um quebrantamento na igreja. Nós queremos ver Jesus, cara. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nós vamos encontrar sempre Jesus aqui. Que a gente vai começar a encontrar Jesus quando a gente começa a ver que o nosso erro, ele é só diferente do erro do outro, mas é. Nosso pecado é só diferente do pecado do outro, mas é. E nós estamos sendo salvos não por causa da nossa virtuosidade. Estamos sendo salvos por causa do Evangelho de Jesus que nos salvou. A nossa vida, Ele não aceitou, Ele crucificou. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, de maneira que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu coloquei a minha vida na cruz. Enquanto você não colocar a sua vida na cruz e ficar tentando ganhar ela, você vai perder. Perca ela para a cruz. Faça um desafio para você: perca a sua vida para a cruz, e aí você vai encontrar a verdadeira vida, que é a de Jesus em você. Como dizem os pentecostais, dá lugar. Você quer tomar o lugar dele? Romanos 6,3 diz: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito e para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então a Bíblia diz que está justificado aquele que está morto. Enquanto você não for achado na cruz, não há justificação. Nós queremos inventar uma nova expiação. Nós queremos ser justificados pelos nossos jejuns e orações. E isso é tão verdade, que quando você não ora, você se sente mal, e aí você fica pensando que a sua comunhão com Deus está diminuindo. Quer saber por quê? Porque você acredita que é salvo por causa do que você faz. E que o dia que você não fizer, Jesus voltar, aí agora, né? Talvez seu pastor já disse isso para você: irmão, vem na Santa Ceia, porque vai que você falta na Santa Ceia e Jesus volta nesse dia. Então nós somos justificados pela Santa Ceia. Que você seja achado na cruz, onde quer que você esteja, e então você estará justificado, livre. Um amigo meu me mandou uma mensagem nessa semana que também gerou algo muito saudável de aprendizado assim, sabe? Muito gostoso. E comentou assim comigo dizendo: eu me sinto um pouco mal por estar um pouco inativo, porque onde eu estou aqui não tem muita obra para fazer, e eu estou me sentindo um pouco mal. E eu fiquei meditando sobre aquilo, fiquei pensando sobre aquilo, e eu falei para ele assim: meu, você já parou para pensar que se você não fizer, Jesus continua acontecendo? Sabe, eu sou daqueles que acreditam que ninguém é substituível. Acho que todo mundo é um ser único e insubstituível. Mas você já parou para pensar que o dia que você não fizer, a obra de Deus não vai ficar menor? E que o dia que você fizer, a obra de Deus não vai ficar maior por causa de você? E que se você se sente mal porque você não fez, então você ainda acredita que tem que fazer algo para que Deus fique feliz com você? E que você esqueceu que se Deus está feliz com você, não é por causa do que você está fazendo, é por causa do que Jesus fez. E está feito, diga está feito. Você entende? E ontem Deus falou ao meu coração assim: amanhã, enquanto você pregar, eu vou ressuscitar chamados de pessoas que diziam: eu não quero mais, eu não vou. E que Ele está dizendo assim no fim: é você mesmo que eu quero, é você mesmo que vai. Que Deus Ele possa restaurar. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Vil é uma palavra pesada, sabe? Ele escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele escolheu as coisas vis. Você sabe que na Bíblia o inimigo é chamado de vil, Satanás é chamado de vil. Então olha a palavra pesada que ele está usando. Ele diz os vis e os desprezíveis. Ele escolheu estes para confundir os que pensam que são. E o motivo ele dá no último versículo: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. No Evangelho ninguém pode se gloriar. João Batista entendeu isso. Ele estava batizando. Você sabe que o nome dele não era João Batista, era João. Batista era um apelido, porque ele batizava. Ele batizou tanto que ficou com o apelido de Batista. E aí ele já considerava que esse era um posto dele, batizar. Os discípulos dele vão até ele e falam assim: João, tem um outro cara batizando. Sabe aquele cara que você falou que é maior que você e coisa e tal? Então, ficamos sabendo que está tendo um batismo pro lado de lá. E aí João dá a seguinte resposta: importa que ele cresça e eu diminua. Sabe, porque tem coisas que, é como eu estava falando, que você pensa que já é o seu posto, mas que Jesus faz, que Jesus está fazendo, independente de você. Isso é lindo. Isso é lindo, porque João Batista ia morrer em pouco tempo, mas a obra de Deus iria continuar. As coisas de Deus iriam continuar, sabe? Para concluir, eu queria que você ficasse com isso no seu coração, de que a justiça de Deus ela só pode se manifestar sobre uma igreja quebrantada, e uma igreja orgulhosa e arrogante não pode ser tocada por Ele, não pode ser atingida por Ele, não dá. A Bíblia Sagrada diz que Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então, enquanto a gente for uma igreja soberba que ainda despreza o cara do piercing, que ainda despreza o cara da tatuagem,
que ainda despreza a menina da mini saia, que ainda despreza etc, 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 etc. Enquanto a gente ainda for essa igreja soberba e arrogante, primeiro, nós não podemos ser justificados por Ele. Segundo, as pessoas que vêm até nós jamais poderão ter um encontro com Jesus. Elas vão ter um encontro conosco, que somos grandes demais, que somos fortes demais. Mas quando nós fomos quebrantados, primeiro, a justiça de Deus cai sobre as nossas vidas. Somos justificados por Ele. Segundo, quando as pessoas vierem até nós, elas vão ter encontro com Jesus, porque Ele está nos salvando. Amém? Então vamos aplaudir a Jesus, querido.